Olá, estava aqui me preparando para dar uma pedalada, né? E temos que exercitar, né? O corpo físico precisa de exercício, não adianta. Você tem que exercitar. E daí me ocorreu o exercício espiritual, né? Esse também é muito importante. Que talvez a gente se preocupa demais com um e pouco com o outro exercício, né? E tem que haver um equilíbrio, né? Temos que exercitar tanto espiritualmente como fisicamente. Mas daí tinha uma Bíblia que eu peguei e estava dando uma lida, né? Agora. E li isso aqui, ó. Chamando Jesus os discípulos, disse: Tenho compaixão desta grande. Tenho compaixão desta gente. Há 3 dias que permanece comigo e não tem comido nada. E não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo se assentar no chão, tomou os 7 pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram do que sobrou, sobejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou Jesus no barco e foi ao território de Mediã. Em outra passagem diz que sobrou alguns cestos de pães, né, e peixes. E daí me ocorreu o seguinte: tentamos explorar o espaço, né, a Lua, encontrar vida em outros planetas, né, e esquecemos do sofrimento das pessoas aqui na Terra. Aqui, gente passando fome, necessidade, né? E não é. E essa necessidade, por exemplo, na África lá, que eu vejo uma propaganda que me chama muita atenção, que é aqueles mais médicos, que vocês conhecem, né? Os mais médicos. Não, desculpa. Médicos Sem Fronteira. Mais médico. Médicos Sem Fronteira, que atendem os sofrimentos lá nas guerras e na África, né? Então aquilo ali, se alguém tem vontade de ajudar a fome real mesmo e a necessidade real mesmo, eu acho que aquele Médicos Sem Fronteiras ali é uma boa, né? Médicos Sem Fronteiras. Então, estava pensando, vendo aquelas crianças, aquele sofrimento todo ali pela fome, né? Que eles dividem um prato de farinha com água. Grande necessidade. Aqui no nosso país e em outros países não tem essa fome, né? Os mendigos estão na rua, às vezes, passando certa necessidade, mas aquilo ali não dá para chamar de fome, porque eles sempre encontram o que comer e a situação deles não é de desesperadora como é naquela África, né? Então eu estava pensando, o homem busca vida fora do planeta, investe bilhões em pesquisas, né? Como se vê hoje em dia, e deixa o seu semelhante passando fome, necessidade. E nós temos que aprender com o que Jesus fez, né? Não falta nada no planeta. Não tem falta d'água, não tem falta de alimento, não tem nada. Não tem falta de nada. O que nos falta é um coração disposto a compartilhar. Partilhar o pão, como Jesus fez, partilhar o peixe, dividir, e ainda sobrou cestos cheios. Nós temos alimento no planeta, água no planeta, para fartar todos, e ainda sobra muito, e nada nos faltará. Nada nos faltará. O que falta no ser humano é um coração disposto a dividir,
compartilhar, levantar os olhos aos céus, que nem Jesus fez, e compartilhar, partir o pão, dividir, né? Esses grandes homens aí que detêm o poder, aprender que a necessidade verdadeira está aqui e não no espaço, em pesquisas extraterrestres. Ah, se nós pudéssemos aprender com Jesus a partilhar o pão, né? Dividir o peixe, então não faltaria nada, nem na África, em lugar nenhum. O segredo todo está num coração disposto a dividir, partilhar, compartilhar. Ah, nós precisamos muito aprender com Jesus Cristo. Era isso. Partilhar o pão. Dividir. No planeta não falta nada, não. Nunca faltará.